Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 5 de abril. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuaremos a meditar o Evangelho de São João, capítulo 8, versículos de 31 a 42. A verdade vos libertará. Essa é a frase que mais amam aqueles que saem de uma vida errada dos vícios e pecado. A mentira é a moeda de troca do reino do mal. É a própria corrente da escravidão que te amarra ao fundo do poço. Quando a verdade entra, quebra esse grilhão e te liberta. A verdade cria ordem na tua vida. É o sol que te ilumina. Com ela no coração, você nunca mais tropeça. Verdade significa conhecer e reconhecer o bem, rejeitar firmemente o mal, se abrir a Deus, ficar apaixonados pelo Evangelho, pela Palavra de Deus e praticá-la com todas as nossas forças. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: O nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: Se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, mais nos aproximamos da Semana Santa e mais forte se torna o choque entre Jesus e os fariseus que abertamente querem matá-lo. E preste bem atenção que estes são os fariseus que tinham começado a acreditar nele, como lemos ontem. Imagina os outros. Precisa entender bem a atitude de Jesus para com estes inimigos que ele não considera inimigos. Jesus não os condena. São eles que se autocondenam, rejeitando Jesus, se excluem do reino de Deus. Mas Jesus tenta sempre salvá-los até o fim. As palavras de Jesus apontam o caminho da salvação. A verdade vos libertará. Essa é a frase que tanto amamos e que mudou a nossa vida. A verdade da palavra, a verdade da Bíblia, nos arranca da areia movediça da mentira.
A mentira, irmãos, é um polvo que nos sufoca com seus tentáculos. Nós temos a capacidade de nos enforcar com os laços de nossas próprias mentiras. Quem comete pecado é escravo do pecado. Essa é a verdade. Mas, como sempre, não há pior surdo do que aquele que não quer ouvir. E os fariseus afirmam: nós não somos escravos de ninguém. Mas uma mentira grande como uma montanha. O povo judeu, naquele tempo, era praticamente escravo dos romanos, aos quais devia pagar imposto e devia obedecer. Os romanos, que no ano 70 iriam destruir completamente Israel, iriam conquistar Jerusalém e destruir completamente Israel. Mas continua afirmando que não eram escravos de ninguém. Não há pior surdo do que aquele que não quer ouvir. Na verdade, Jesus não está interessado com a escravidão dos romanos, mas com a escravidão do pecado. O fato é que os fariseus mentirosos vedam seus olhos para uma e outra escravidão, e assim permanecem dentro da fossa, não buscam a salvação, não aceitam a libertação de Jesus. A vocação de Jesus é salvar. Seu próprio nome significa Deus salva. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. A única coisa que nós precisamos fazer é acolher a salvação de Jesus, abraçar Jesus, nos enxertar em Jesus, porque Ele é a verdade, o caminho e a vida. O pecado nos escraviza, essa é a dura realidade. A verdade liberta e o pecado escraviza, te acorrenta ao fundo do poço. Se não houver um libertador, e se você não estender os braços a este libertador, você ficará acorrentado no fundo do poço até a tua morte e no além também. Irmãos, a verdade é simples. A verdade te leva a obedecer à lei da tua consciência, aquela voz interior que grita o que está certo e errado. Quem comete o mal sempre sente que está fazendo algo de errado, mas manipula a si mesmo, mente a si mesmo, se auto-engana, fecha os olhos. O único modo para destruir a manipulação que te joga no chão é a verdade. A verdade é como um sol que entra em um quarto escuro e podre e vai enxugando, secando, purificando o ar. A verdade sabe fazer limpeza no seu coração. O que nos ajuda a sair de verdade da automanipulação é o amor à verdade da palavra sagrada. A palavra é o próprio Jesus. A palavra é o cofre do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que inspirou os autores bíblicos irá inspirar você também. Irá fazer de você um evangelho vivo. Caminhando assim, você vai se acostumar a falar a verdade sempre. Falar a verdade nas pequenas coisas simples. Falar a verdade nas coisas simples da vida. Falar a verdade nas fichas de avaliação e autoavaliação. Falar a verdade nos teus relacionamentos. Escrever a verdade no seu diário. Encobertar uma pessoa nunca ajuda. Pelo contrário, a verdade liberta e cura. E agora vamos ler novamente o Evangelho de hoje, perguntando-nos de qual forma podemos viver a verdade de Deus. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus
porque nele tinha acreditado. Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como pode dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só Pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse vosso Pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Irmãos, vamos anotar agora as frases que mais nos questionam e nos estimulam. Estamos prontos agora para escolher o nosso propósito, que nos acompanhe e nos sustente hoje e sempre. Vamos dedicar mais um minuto para ver como concretamente podemos colocar em prática o quanto nos propomos.
A mentira te acorrenta. Paz e alegria a todos. A verdade vos libertará. Paz e alegria a todos. Sei